Olá pessoal, eu sou a Helena aqui do Ateliê Maria João Carretel e hoje nós vamos fazer essa peça. É uma necessaire box, é um painel do Fuxicos Fricotes, tecidos que eu gosto bastante, e nós vamos fazer ela hoje. Tem alguns aqui à venda e nós vamos confeccionar ela. Vou fazer numa tela C, então a gente já vai direto fazer a peça, tá bom? Espero que vocês gostem, né? E que se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Até a próxima, tchau! Então, vamos para a nossa peça. Hoje nós vamos fazer uma necessaire, né, do painel da Fuxicos Fricotes. Eu vou usar esse zíper. O zíper sempre você mede a peça, 5 centímetros a mais é o suficiente para a sua peça. Então, deu 45 centímetros de zíper. Vou usar para fazer na lateral um pedacinho de alça chique, que deu 20 centímetros de alça. Vou usar o bordado inglês, que é para dar um charme na peça, né? Na sequência eu explico como colocar. E vou usar o viés industrial, o Bonion. 2 cursores, eu estou com cursores simples, não chegaram os meus mais bonitinhos ainda, mas na sequência nós teremos uns mais bonitinhos. Mas aqui também é bom porque dá pra você pôr fitinhas, né? Na sequência a gente também vai colocar. Não esquecer da etiqueta, porque eu sempre esqueço. Ai, Deus. Forro, peguei um forro claro, né? Que é de fácil combinação. Os fios, esse vai pra bobina, que é o de poliamida. Deixa eu ver se é isso mesmo. Poliéster. De poliéster. E esse daqui é o de bordar, que eu coloco em cima, que fica mais bonitinho, fica brilhosinho, né? Dá um charme na peça. Esses serão os nossos materiais. E caneta para riscar. Hoje eu vou usar alça, então vou usar o isqueiro, né? Para selar bem. A nossa régua, que tem 15 por 60. A tesourinha para corte. O nosso cortador, alfinetes e prendedores. Eu vou explicar direitinho para vocês como se faz uma tela C. Aqui eu peguei um painel, né, já cortei no pontilhado, e vou trabalhar com ele e a manta R2. A manta R2 tem cola dos dois lados, posso pôr tanto de um lado quanto do outro. Então, vou pôr ele bem em cima. Aqui daí depois nós tiramos o excesso. Então, agora o que eu vou fazer? Vou pro ferro. Vou passar e vou estabilizar esse painel nessa mão, tá bom? Já estabilizei no ferro, então ficou assim, né? Gruda bem. Por precaução dá pra pôr uns alfinetinhos nas pontas, mas ele, pelo fato da peça ser pequena, ele vai ficar bem estabilizado para fazer esse matelaci. Eu vou tirar o excesso da manta. Vou pegar uma régua, essa régua tem 60 por 15. Vou pegar um ângulo de 45 graus, aqui. E vou pôr aqui em cima. Na pontinha. Ângulo de 45 graus, ficam os quadradinhos bem certinhos. Vou trabalhar com uma caneta que apaga no ferro. E vou começar a riscar. Esse vai ser o meu risco de base. Posso riscar até o final, apesar de depois a gente não utilizar, mas eu vou fazer nessa peça 3 centímetros. Uso o risco de base e risco os 3 centímetros. Viro a peça e mesma coisa, 3 centímetros. A peça
Essa é uma peça não é tão grande nem tão pequena, né? Trabalhamos com peças menores. Quando a peça é menor, dá para fazer 2 centímetros de matelassê. E quando a peça é maior, 4 centímetros, 5 centímetros. Agora nós vamos para a máquina. Eu peguei esse bordado inglês e vou pôr aqui. Vou colocar dos dois lados, vou passar uma costurinha de segurança e na sequência já vou pôr o meu zíper. Vai ficar dessa forma, na hora que virar vai dar esse charme. O bordado inglês fica aplicadinho dessa forma. Agora eu vou com o zíper, o carrinho tá pra cima, eu vou virar ele pra baixo e vou colocar aqui bem em cima do bordado inglês, deixando esse pedaço aqui pra fora. Vou jogar o meu forro aqui em cima e vou estabilizar com o alfinete, os alfinetes assim, desta forma. Sempre pegando as 3 partes. Tecido principal com manta, zíper fica tipo um sanduichinho, né? E o zíper no meio, com o carrinho virado para baixo. E ficou dessa forma. Vou passar costura aqui, costura aqui. Lembrando sempre de deixar o alfinete nessa posição, porque conforme você vai costurando, você vai puxando o alfinete. Porque se eu colocar o alfinete ao contrário, a hora que a máquina para aqui, né, o pré-calcador, tem a dificuldade de tirar o alfinete, pode até se furar. E assim fica mais fácil de trabalhar. Então, dessa forma e dessa forma, só ir puxando. Passei a costura dos dois lados, agora eu vou virar. E vai ficar dessa forma. Eu vou lá no ferro, eu gosto muito de trabalhar com ferro, acho muito importante que ele dá uma estabilidade muito boa para a peça. Eu vou no ferro e daí já venho rebater uma costurinha, ok? E mostro para vocês na sequência. Já estabilizado o zíper, colocadinho, eu rebati, fiz a costura, o rebatido só no tecido com o forro, não fiz em cima do bordado inglês, porque ele é muito pequenininho, né? E daí ia ficar, não ficou muito bom. Então, eu optei em fazer só na peça. Depois a gente dá uma passadinha e ela senta bem. E eu já aproveitei e costurei dentro do pontilhado, porque agora eu corto no pontilhado. E daí ele já fica fixo, ó. Aqui fica melhor para trabalhar. Então, eu vou pegar a tesoura e vou cortar esses 4 ladinhos aqui, que é a caixinha de leite. Ó, pessoal, só reforçando o que eu falei, que a costura é dentro do pontilhado, tá? E daí eu corto o pontilhado. E ela fica a costurinha por dentro para dar estabilidade para você trabalhar. Eu vou fazer uma limpezinha, né? Tirar o excesso de fios e já vou colocar o cursor. Agora venho na hora do cursor. Veja aqui a marcação.
coloco os prendedores, para você saber onde vai ficar o meio da tua peça. Aí. Corto certinho o tamanho do zíper. Posso tirar esse pedacinho de bordado inglês para não atrapalhar. E posso jogar pra cá, já sei que tá certinho. O zíper, ele vai ficar um do ladinho do outro. Então, eu corto minha mão direita, vou cortar um pedacinho do carrinho do zíper. Tá? E vou trabalhar dessa forma. Coloco do lado esquerdo. Deixa eu queimar aqui. Aí já melhora. Tem que ficar essas duas pontinhas certinhas, tá? Vou jogar aqui e vou passar o cursor. Posso passar até o final. Ok, volto. Novamente da mesma forma. Porque se ele já tivesse fechado, era só parar no meio. Mas como ele estava aberto, eu tenho que passar e voltar novamente. Abro um pouquinho, vejo se aqui deu certinho, né? Se ele ficar uma barriguinha, tem que voltar. E vem até o meio. Vou por desse lado. Corto também. É um parâmetro que eu tenho de cortar, tirar o excesso do bordado, de cortar pra seguir, e daí fica retinho. Abro, da mesma forma, vou tirar do lado direito só o carrinho, tá vendo, ó, só o carrinho. O tecidinho fica. Do zíper pra fora. A medida do zíper, você sempre deixa 5 centímetros a mais do que tua peça. Se a tua peça tem 30, você corta um zíper de 35, então divide 2,5 para cada lado. É o suficiente para você fazer esse trabalho. A não ser que você tenha muita dificuldade, né, e fica dessa forma. Posso tirar já os meus prendedores. Para você virar, porque agora a gente vai ter que virar ela para costurar. No fogo, né, do lado do fogo. Então, você pode ir na máquina, se você não tiver firmeza, você pode ir na máquina e costurar aqui e aqui, que daí não tem perigo do zíper abrir. Ou você pode pegar aqui, ó, pega e traz pro lado avesso. É uma forma também. Mas se tiver um pouco de insegurança, pega e costura antes de virar. Não posso esquecer da minha etiqueta. Ai, ai. E ela vai ficar dessa forma. Aqui ela é um pouquinho maior do que a parte de baixo. Então, você vai centralizar bem dessa forma, tá? Esse pedacinho fica mesmo. A gente centraliza dessa forma. Vou passar uma costura e já vou pôr o nosso viés, que é esse aqui. Tá? Faço um pé de máquina na máquina industrial. Esse desse lado e desse lado. E daí já venho com o viés colocado. O viés colocadinho, eu tirei o excesso do zíper que tinha sobrado, né? Cortei e passei o viés. Como eu falei, é um viés industrial e ele é de fácil colocação. É só seguir a linha do meio. Ele tem uma linhazinha, ó, que daí a gente dobra bem no meio e fica fácil de colocar, dessa forma. Aqui não dobrei, né, agora na caixinha de leite, a hora de aplicar o viés, eu dobro, faço um acabamento. Mas vamos para a sequência agora, que é a caixinha de leite, e aqui eu vou colocar a nossa alça. Vou selar primeiro, né, selar para ela não desfiar. Ela tem... Eu tirei um pedacinho, no começo eu tinha colocado 25, mas tirei 2 centímetros, então ela ficou com 23, tá? E nós vamos colocar ela agora. O
O viés é pra baixo, ó, tá? Virado pra baixo da sua peça pro fundo. Aqui, lembra que nós cortamos bem no pontilhado. Ele sobra um pouquinho, então, o que eu vou fazer? Dar essa sequência aqui. Aqui eu posso usar os prendedores dessa sequência, porque daí onde eu vou costurar um pezinho de máquina aqui. Depois eu tiro esse excesso, ok? E daqui desse lado, da mesma forma. Deixa eu pegar desse lado que fica mais fácil para vocês visualizarem. Assim. Se achar mais fácil trabalhar com um alfinete, aí fica a seu critério. Eu vou aproveitar e vou colocar a minha alça. Eu coloco, abro esse ladinho e vou sair do outro ladinho aqui. Vou achar o meio. Se você tiver dificuldade, faça um risquinho no meio, né? Que daí dá pra visualizar bem. Vou pegar os prendedores. E desse lado, mesma coisa. Jogar até aqui, né? Ó. Aí. Vou passar a costura aqui e aqui. Posso costurar desse lado, que eu tenho uma visão melhor, tá bom? Então, tem daí essa partezinha aqui. Costura um pé de máquina de fora a fora. Da mesma forma, desse lado, vou pegar meus prendedores. E agora, não posso esquecer da etiqueta que eu vou colocar aqui. Da mesma forma que eu falei do outro lado, né? O viés virado pra baixo. Vai ficar assim. Eu vou colocar a minha etiqueta. Essa etiqueta é de cetim, né? Aqui o lado avesso. Eu vou dobrar ela desta forma. E vou colocar ela na parte de baixo. Só tem que cuidar para ela não virar. Na parte de baixo, vou pegar aqui um maior, um prendedor maior. E conferir como que ela vai ficar ali. Ok. Da mesma forma, aqui. Tá? Viés pra baixo, tudo certinho, pra eu passar a minha costura. Eu gosto sempre de passar costura pelo lado do fole, né, que seria essa parte. Mas como tem essa partezinha que está maior, nós vamos seguir por esse lado, um pé de máquina que vai dar certinho, tá? Vou agora pra máquina, vou costurar e já na sequência eu volto pra mostrar como vai ficar o viés. Tô pegando como base, ó, a costura que nós fizemos antes do pontilhado. Então, a partir dessa costura, eu faço um pezinho de máquina. Eu troquei o fio, não tem problema, eu troquei o fio pra fazer o viés. O viés é dessa corzinha, então, e fica dessa forma, seguindo após a costura que eu fiz de segurança. Agora, eu tiro o excesso que sobrou. E costura dessa forma antes de colocar o viés. Costurei os 4 lados, aí na caixinha de leite. Teve 2 ladinhos que eu entrei mais, porque daí eu virei e vi que não tinha ficado na posição exata. Então, na hora que virar, a gente vira pra conferir, pra pôr o viés. Os ladinhos, pra ver se tá certinho. E a hora que colocar o viés, ele dá um acabamento final.
mas seria isso aqui mesmo, tá? Então, agora eu volto, né? Confiro tudo certinho. Ok. Viro ela, volto e faço o viés. Tiro o excesso dos fios, se precisar selar a alça, a gente sela novamente. Mas não tem necessidade, que eu já vou pôr o viés. Então, aqui. Agora, eu faço com... Vai ser isso, né? Mas eu deixo dessa forma aqui, pra dar um acabamento. Fica com esse biquinho. Corto uns 2 centímetros a mais. Mesma coisa. E o viés vai tampar todas as costurinhas que ficaram ali embaixo, né? É para um acabamento mesmo. Então, é isso aqui. Vou fazer isso dos 4 lados. Passo a costura bem na beirinha, no primeiro frisinho que tem aqui. Ele tem que estar bem encostadinho aqui. Na hora que você vai na máquina, coloca o agulha em cima, ele já vai se arrumando. E daí, você vai passando, tirando os prendedores, passando a costura, e o final dá um acabamento bem legal. Viés colocado dos 4 lados. Agora, a gente vai abrir, vai virar a peça, abrir o cursor, virar a peça, ver os cantinhos, né? Como ficou. Ok. Esse ladinho aqui ficou a alça. Vou no ferro, vou passar ela, que daí ela senta melhor, né? E fica dessa forma. O bordado inglês é um charme, depois eu coloco uma fitinha de cetim aqui. Da cor, pode ser da cor do zíper, da alça, né? Dá um charme também. Vou passar e volto com a peça pronta.